O material que nós vamos utilizar para fazer essa boina, pessoal, vai ser o tecido soft. Ele é um tecido macinho, assim, ó, próprio para criança. Nós vamos precisar de uma tira de 35 por 35 para fazer a parte de cima da boina. Vamos precisar também de uma segunda tira de tecido de soft, medindo 49 centímetros por 8,5. E por último, nós vamos precisar de mais uma tira de tecido soft, medindo 20 centímetros por 7. Com ele, nós vamos fazer o laço. Para o primeiro passo, nós vamos dobrar o tecido aqui ao meio. E vamos dobrar novamente ao meio. E a partir daqui, ó, da junção do tecido, nós vamos medir 17 centímetros. E vamos marcar. Após cortarmos, ele vai ficar assim. Essa boina, pessoal, é para uma criança de até 1 ano. Então, o raio aqui, ó, é 17 centímetros. E quando você abrir, vai ter um círculo com o diâmetro de 34 centímetros. Tanto aqui quanto aqui. Essa tira de tecido é a tira da circunferência da cabeça da criança. Então, nós vamos passar uma costura nela aqui. Nós vamos dobrar ela ao meio. E vamos passar uma costura unindo ela bem aqui. E vamos virar ela dessa forma. E após costurar ela na boina, ela vai ter mais ou menos uns 4 centímetros de altura. Vamos pegar o tecido da parte de cima da boina e nós vamos costurar ela no ponto de franzir. Ou seja, coloque aí a máquina no ponto maior da sua máquina e bora costurar. Minha costura, ela tá quase encontrando com a outra. Quando tiver faltando mais ou menos um dedinho assim para elas se encontrarem, você para a costura e tira ela aqui da máquina, sem dar retrocesso. Eu não dei retrocesso quando eu iniciei a costura e nem vou dar retrocesso aqui no final. Agora é só puxar a linha. Nós vamos parar um pouquinho aqui. Vamos puxar o tecido aqui, ó. E vamos ver se ele bate com o tamanho. Precisa franzir um pouquinho mais.
Tá vendo? Ele já bateu, o tamanho bateu certinho. Quando o tamanho aqui bater, nós vamos prender aqui. Nós vamos dar um nozinho aqui na linha, ó. Após distribuirmos o franzido, agora nós vamos alfinetar. Nós vamos alfinetar essa parte aqui da circunferência na parte de cima da nossa boina. Eu vou estar utilizando grampos para poder estar prendendo. Vou juntar aqui as dobrinhas certinho de costura e vou começar a prender. Prendermos aí a parte da circunferência da cabeça da criança na parte de cima da boina, agora nós vamos passar uma costura unindo as duas partes. Quando a gente for começar a costurar, pessoal, dê preferência para começar aqui nessa parte que você fez a união, nessa parte aqui do tecido da circunferência da cabeça da criança. Após terminar aqui a costura, aí nós vamos fazer o acabamento. Eu vou passar no zigue-zague, mas quem quiser pode passar no overlock, ou então pode colocar um viés aqui e fechar. Eu vou passar no zigue-zague. Zigue-zague aqui em toda volta. Agora nós vamos desvirar a peça. Virei aqui a peça, a parte da boina já está pronta. Agora nós vamos fazer o laço. Vamos dobrar ele aqui bem ao meio. E vamos passar a costura fechando ele. Eu vou refilar aqui as pontas. E agora nós vamos dobrar ele aqui bem ao meio, ó. E nós vamos dar um corte. Só que a gente tem que abrir ele aqui, ó, pra não pegar o tecido de baixo. Eu dei um corte aqui bem pequenininho. E vou desvirar o laço através desse buraco.
Então, pessoal, eu terminei aqui de costurar o nosso laço. Mas eu resolvi colocar esse tecido amarelinho de poá em cima aqui do nosso laço para ele ficar mais bonitinho. A medida desse aqui era 20 por 7. Então eu peguei e fiz esse aqui um pouquinho menor, 19 por 6. Agora nós vamos achar o meio dele aqui e o meio desse daqui. E vamos posicionar um bem em cima do outro. Vou pegar aqui a agulha com linha e vou começar a fazer os pontinhos, uma costura de franzir. Agora é só puxar, pessoal, para poder franzir. E agora é só arrematar aqui atrás, pessoal. E o próximo passo, nós vamos colocar o lacinho na boina. Então, a gente vai pegar aqui essa marcação aqui atrás, que tem essa união, e nós vamos dobrar ela aqui. Essa daqui, ó, é a parte da frente da boina. Então, nós vamos deixar aqui uns 3 dedinhos, mais ou menos, e vamos posicionar o nosso lacinho exatamente aqui. Após posicionar o nosso lacinho aqui, nós vamos dar alguns pontinhos para segurar ele aqui. E por último, eu escolhi essa florzinha para estar finalizando o nosso laço. Colocar o laço, a nossa boina ela já está pronta. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e amigas, inscreva aqui no nosso canal e até o nosso próximo vídeo.